O pecado da gula consiste no excesso de comer e beber. É também conhecido como glutonaria. É o comer a qualquer hora, é o comer exageradamente, desesperadamente, com voracidade. O guloso tem um apetite desordenado. A gula é o comer e beber já estando saciado. O guloso é insaciável. A gula é fruto da falta de domínio próprio, da falta de autocontrole. A gula perturba, agita o nosso corpo, alma e espírito, nos torna pesados, lentos, preguiçosos, sem falar nos efeitos negativos que o excesso de comer e beber causa no nosso físico, no nosso corpo, na nossa saúde. Mais uma vez nós vemos que o pecado tem esse poder de corromper, desvirtuar tudo aquilo que é bom. Deus criou tudo bom, criou o homem e viu que era muito bom. E o criou com vontades, com desejos, o criou com um paladar. E criou tudo, inclusive aquilo que é comestível, ou seja, os alimentos. E criou com tantos sabores maravilhosos. Lembre de uma comida saborosa, quem não gosta? O alimentar-se não é só necessário, mas também é prazeroso. Mas aí vem a desobediência e vem a queda. E a partir de então o homem consegue pecar com tudo e de diversas maneiras, inclusive com o ato de comer e beber. E quando lemos, meditamos, estudamos a palavra de Deus, nós vemos que sempre há uma estreita ligação entre o pecado e a forma errada de lidar com a comida, com o ato de se alimentar. Nós vemos claramente que muitas vezes o pecado está associado à questão da comida. Lembremos aqui do primeiro pecado da humanidade. Como ele se deu? Se deu quando a mulher e o homem cederam à tentação da serpente e comeram do fruto da árvore do conhecimento, da ciência do bem e do mal. E ao nós seguirmos lendo, nós vemos o pecado associado à questão da comida. Gênesis capítulo de número 25, a partir do verso 29, vai dizer que Esaú vendeu a bênção da sua primogenitura por um prato de comida. Números, no capítulo 11, vai dizer que o povo murmurou perante Moisés contra Deus, lembrando da comida do Egito. Quando nós chegamos em Ezequiel capítulo 16, verso 49, encontramos a palavra de Deus afirmar que o pecado de Sodoma, aquela cidade que foi destruída por Deus, o crime de Sodoma era opulência, glutonaria, ou seja, gula, indolência, ociosidade. Eis como ela vivia. Em Êxodo capítulo de número 32 vai dizer que depois de Moisés ter subido a montanha, o povo que ficou embaixo se corrompeu. E olha o que está escrito em Êxodo capítulo 32, verso 6. O povo assentou-se para comer e beber e depois levantaram-se para se divertir. E toda essa comilança, essa bebedeira e essa diversão se dá num contexto de idolatria, pois eles estavam cultuando um bezerro de ouro. Aqui nós vemos o quê? A comida, a bebida, o excesso disso diante de uma idolatria. Podemos aqui também citar o fato de que, principalmente no Antigo Testamento, haviam muitas comidas proibidas pelo próprio Deus. O ato de ingerir essas comidas configurava pecado grave. Podemos também destacar que haviam comidas oferecidas a ídolos, a deuses falsos. E quando nós chegamos no Novo Testamento, depois de Jesus ser batizado, ele se dirige ao deserto. E em Mateus capítulo de número 4, quando Jesus está jejuando no deserto, a palavra de Deus diz que aparece Satanás e começa a o tentar. E qual é a primeira tentação de Satanás contra Jesus? Se és Filho de Deus, por que não transforma estas pedras em pães? A primeira tentação que Satanás dirige contra Jesus diz respeito à comida. Assim como lá no princípio ele tentou o homem com o fruto da árvore para que eles comessem e então pecassem, agora Satanás aparece a Jesus. Então aqui eu quero destacar o quê? Que muitas vezes a nossa queda, o nosso pecado, o nosso erro, o nosso desregramento se dá relacionado à comida, se dá relacionado à bebida. Nas Sagradas Escrituras nós encontramos sérias denúncias, duras exortações contra o excesso de comer e beber, contra a gula, a glutonaria. Em Isaías capítulo 22, a partir do verso 12, está escrito: O Senhor, o Deus dos exércitos, vos convida nesse dia a chorar e a dar brados de pesar,
a raspar a cabeça e a cingir o cilício. E eis que tudo se destina à alegria e ao prazer, matam bois, degolam carneiros, comem carne e bebem vinho. E dizem, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Deus está denunciando esse tipo de comportamento do povo e chamando aquele povo à conversão. Em Gálatas capítulo de número 5, a partir do verso 19, o apóstolo Paulo começa a listar as obras da carne. As obras da carne consistem nesse desregramento, nessa desordem que nós passamos a ter em relação a tudo, inclusive no ato de comer e beber. É preciso moderação, pois a gula embriaga, entorpece o nosso espírito, nos torna cegos, insensíveis às coisas de Deus, à ação de Deus em nossas vidas e nos coloca num estado de não prontidão, ou para a nossa partida dessa terra, ou para com a vinda de Jesus para nos buscar. Em Lucas também, no capítulo 21, verso 34, Jesus também diz, velai sobre vós mesmos para que os vossos corações não se tornem pesados com o excesso do comer, com a embriaguez e com as preocupações da vida. Ou seja, isso entorpece o nosso espírito e não nos coloca nesse estado de prontidão. Romanos capítulo 13, verso 13, está escrito assim, nada de orgia, nada de bebedeira, nada de desonestidades, de dissoluções, glutonarias, nada de gula, nada de excesso. Então aqui que nós possamos entender o chamado que Deus está nos fazendo, que nós possamos nos encher de Deus, nos encher do Espírito Santo, que como diz Gálatas capítulo 5, um dos frutos do Espírito Santo é a temperança, é o autocontrole, o domínio próprio, mas que também assumamos a nossa responsabilidade, façamos a nossa parte e sejamos disciplinados para que não nos entreguemos aos excessos de comer e de beber. Deus abençoe sua vida, até o próximo vídeo, em nome de Jesus.